Coube-me iniciar este curso de Ética, Deontologia e Comunicação para vos falar da relação médico-doente, do respeito pela autonomia do médico, mas também do doente, da livre escolha do médico e recusa de tratamento, que pode ser do médico e do doente. Enfim, tentarei também, neste curto espaço, abordar o direito à objeção de consciência, que neste caso será só do médico, e a recusa de assistência, que pode ser do médico em dar e do doente em receber. Como bem imaginam, a temática da relação médico-doente abrange todos os pilares da ética e uma grande parte das normas da deontologia médica. É com estas e sustentado nelas que se desenvolve uma correta relação médico-doente. Não obstante, e antes de tentar encontrar um especial enunciado para aquilo que entendo ser a relação médico-doente, sempre vos direi que, para além do Código de Deontologia Médica, os princípios que nele estão plasmados assumiram recentemente, no ano de 2015, uma expressão legal nos artigos 135 a 144 do Estatuto da Ordem dos Médicos, na versão que foi aprovada pela Lei 117 de 2015, de 31 de agosto. Este reforço legal das bases deontológicas é especialmente importante para perceber a força jurídica da própria deontologia médica, o que releva de sobremaneira neste mundo cheio de juridicidade. Mas então, que definição encontramos para a relação médico-doente que aproveite quase toda a deontologia médica? Como diz o Dr. Manuel Mendes Silva, atual Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos, a relação médico-doente é, em termos simples, por um lado, a de alguém que precisa de ajuda por falta de saúde ou por doença, e de outro lado, de alguém que tem os conhecimentos científicos e técnicos e deve ter a experiência, os meios e o discernimento ético, cultural e humanístico para ajudar, tentando curar ou prevenir, ou pelo menos tratar, melhorar, aliviar, acompanhar e confortar o primeiro. Esta relação só pode ser feita com diálogo, com empatia, com confiança, com informação e com verdade adequada e sensata. É uma relação de palavras, de olhares, de gestos, e é deste modo, como diria o professor Carlos Ribeiro, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e professor da Faculdade, um ecossistema de saberes e afetos que forçosamente tem de tender para a qualidade e esperança de vida ou da saúde do doente. Esta relação é ainda, como diria a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, o pilar essencial da prestação de cuidados de saúde, que tem forçosamente de estar assente na preservação da dignidade de cada pessoa e na construção da relação de confiança indispensável à tomada de decisões partilhadas e com qualidade humana técnica e científica. Todas as atitudes que constroem um acto médico devem de alguma forma emanar da ética médica e do que fica inscrito nos códigos deontológicos dos médicos, sendo uma decorrência clara da ligação entre a saúde e os direitos humanos. Se é certo que os direitos humanos estão interrelacionados, são inscindíveis e irrenunciáveis, não há dúvida que a prestação de cuidados de saúde reveste uma especial sensibilidade, pois está diretamente ligada ao primeiro de todos os direitos, o direito à vida. Nesta relação bidimensional entre o médico e o doente, torna-se obrigatório que os médicos assimilem os valores da deontologia médica por forma a que a humanização dos cuidados de saúde assuma um lugar central na sua atividade. É claro que todos sabemos que estes tempos em que vivemos são pouco propícios à criação de ambientes apropriados ao aprofundamento da relação médico-doente. Com efeito, o médico confronta-se com uma crescente intensificação tecnológica da intervenção em saúde, que é acompanhada pelo reforço da relação virtual versus a relação presencial. A tudo isto acresce a agressiva utilização de metodologias da medição da produção em saúde que privilegiam sem critério a quantidade à qualidade, fazendo tábua rasa da diferença entre caso concreto e cada pessoa em concreto, bem como da importância do tempo para uma relação de confiança.
Neste contexto do tempo padrão, a Ordem dos Médicos aprovou recentemente o regulamento que define os tempos padrão das consultas médicas. Trata-se do regulamento número 749/2019, de 17 de setembro, que elenca os tempos médios das consultas por especialidades e que tem em consideração um conjunto variável de indicadores de acordo com as especialidades em causa. Neles se incluíram, entre outros, a experiência nacional e internacional, o tipo de consulta, primeira ou subsequente, a complexidade da doença ou do doente, multimorbilidade e polimedicação, o tempo para a recepção do doente, a avaliação biopsicossocial, a análise da história clínica, o exame físico, a explicação da situação clínica ao doente, das propostas de exames auxiliares de diagnóstico e das potenciais propostas terapêuticas, o tempo para esclarecer dúvidas que possam existir sobre a situação clínica da parte do médico ou da parte do doente, o tempo para explicar ao doente as opções terapêuticas, as respectivas eficácias e complicações e obter o consentimento informado. A morosidade da utilização dos meios informáticos, a necessidade de realizar relatórios ou outros documentos, a presença de médicos internos em formação aos estudantes de medicina, a realização concomitante de procedimentos próprios da especialidade durante a consulta. A necessidade de proteger estes tempos de referência não oferece qualquer dúvida, pois não é possível aceitar como inevitável a sobrecarga que se verifica nas consultas, prejudicando as boas práticas clínicas e a qualidade da assistência ao doente. Como ressalta do número 3 do artigo 4º do Código Deontológico, o médico está obrigado a uma utilização adequada e criteriosa dos recursos em saúde por serem escassos. Mas uma coisa é certa, aquilo a que ele não pode estar obrigado é uma padronização excessiva, acéfala e insensível que certamente irá minar a relação médico-doente, se já não está a minar. Vejamos agora em concreto algumas expressões deontológicas de todos estes compostos da relação médico-doente. Em primeiro lugar, devem atender a dois artigos essenciais do Código de Deontologia Médica, que são os artigos 4º e 5º, sendo que o primeiro estabelece os princípios gerais de conduta médica e o outro condensa a noção de qualidade de cuidados médicos na relação que vimos falando. Diz o artigo 5º que o médico que aceita um encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga-se à prestação dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo sempre com correção e delicadeza no intuito de promover ou restituir a saúde, conservar a vida e a qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente nos doentes sem esperança de cura ou em fase terminal e no pleno respeito pela dignidade do ser humano. É importante que registrem as linhas de força deste artigo que acabei de citar, porque é muitas vezes por via da violação destas que muitos médicos são condenados. E condenados disciplinarmente pela Ordem dos Médicos, mas também pelas instâncias criminais. São inúmeras as situações concretas que podemos enumerar, desde o erro de diagnóstico à agressividade para com o doente, passando pelo encarniçamento terapêutico. No sumário desta nossa curta intervenção, é-me pedido para vos assinalar o respeito pela autonomia que eu vejo, por um lado, expresso no artigo 6º do Código Deontológico, quando este refere que o médico é técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus actos, não podendo, em caso algum, ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão, desde que no exercício das funções clínicas. Assim, os conselhos de administração não podem imiscuir-se na atividade médica e, quando o tentem fazer, o médico está respaldado quer pelo Código Deontológico, quer pelo próprio Estatuto da Ordem. De notar que não está aqui em causa a hierarquia médica, que só em circunstâncias excepcionais não deve ser respeitada. Este princípio está ainda claramente expresso no número 10 do artigo 135 do Estatuto da Ordem dos Médicos. É de notar, com interesse,
que o próprio legislador da Assembleia da República não quis consagrar este direito numa primeira versão dos estatutos que a Ordem lhe apresentou. E só a Assembleia da República veio fazer esta inserção do artigo na redação final. Haverá certamente algum receio em ter, com expressão de lei, um direito tão claro sobre a autonomia e independência médicas. Esta autonomia e independência estão também sublinhadas no número 3 do artigo 6 do Código Deontológico, quando se refere expressamente que o médico não pode ser constrangido a praticar actos médicos contra a sua vontade, sem prejuízo, obviamente, de se terem de considerar exceções de situações relacionadas com casos urgentes e situações específicas de recusa de cuidados. Ainda no âmbito da autonomia do médico e da expressão da sua livre escolha, terão de tomar em atenção o preceituado nos artigos 7º e 8º do Código Deontológico, quando estes referem expressamente que o médico só deve tomar decisões que sejam ditadas pela sua consciência e ciência, tendo, consequentemente, liberdade de escolha dos meios de diagnóstico e terapêutica e capacidade para não aceitar situações de interferência externa quando lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos e de atuar em conformidade com a leges artis. Há casos de constrangimento factual no desenvolvimento de um contrato de prestação de serviços de saúde, maioritariamente no setor privado, em que se pretende condicionar o médico a conduzir os doentes de unidades privadas para outras especialidades do mesmo estabelecimento. Ficam a saber, caso não saibam, que tem um mecanismo que vos permite denunciar esta situação à Ordem dos Médicos, na hipótese de virem a ter problemas com as vossas indicações objetivas para tratamento. Na senda destas prerrogativas que o médico tem na prática dos actos próprios da sua profissão, há ainda a considerar o que está preceituado no artigo 16º do Código Deontológico sobre o direito de recusa de assistência. Com efeito, o médico pode recusar-se a prestar assistência a um doente, exceto quando este se encontrar em perigo iminente de vida ou não houver outro médico com qualificação adequada a quem o doente possa recorrer. Assim, a recusa de prestar assistência é legítima quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, não haja prejuízo para o doente por lhe ser possível assegurar assistência por médico com qualificação adequada. Segundo, que o médico forneça os esclarecimentos necessários para a regular continuidade de tratamento. E terceiro, que o médico advirta o doente ou a família com a antecedência necessária a assegurar a sua substituição. É relativamente comum a aplicação deste preceito deontológico, principalmente nas situações em que os médicos são agredidos verbal ou fisicamente pelos doentes, designadamente porque se recusam a emitir uma receita ou um atestado médico. Temos no Departamento Jurídico da Ordem muitos casos destes, essencialmente na medicina geral e familiar. Este preceito deveremos ainda acrescentar aquele que resulta do artigo 17 do Código Deontológico, que consagra a possibilidade do médico recusar a realização de qualquer ato ou exame cuja indicação clínica lhe pareça mal fundamentada. Há ainda, sem entrar em casos específicos, mais uma expressão do direito de recusa de um médico em praticar um acto próprio da sua profissão. Com efeito, sempre que a prática de um acto entre em conflito com a consciência do médico, ofendendo os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou humanitários, este pode recusar a sua prática, exceto
se tratar de uma situação urgente que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde do doente e não houver outro médico disponível. A objeção de consciência pode manifestar-se nos termos previstos no Estatuto da Ordem e no Código Deontológico, por um documento assinado pelo médico objetor, que pode ser registado na Ordem e que tem que ser comunicado ao diretor do estabelecimento de saúde, ao diretor clínico do estabelecimento de saúde onde trabalha e ao doente ou ao seu representante legal em tempo útil. A manifestação da objeção de consciência pode ter algumas variações em leis especiais que consagram um modo diferente de comunicação relativamente àquele que consta no Código Deontológico e no Estatuto da Ordem dos Médicos, como é, por exemplo, o caso da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez. Temos casos de médicos que, embora sejam objetores relativamente à interrupção voluntária da gravidez, entendem que pode haver actos nesse processo que são suscetíveis de serem praticados pelo objetor. Temos defendido que a lei quis afastar o médico objetor de todos os momentos procedimentais previstos na lei. Como temos defendido que não existem serviços de ginecologia ou obstetrícia que sejam objetores em bloco, como um coletivo, à interrupção voluntária da gravidez. A expressão de vontade para a objeção é singular, é de cada um autonomamente. Dito isto, importa referir também, como verão nas intervenções seguintes, que existe uma outra face da mesma moeda, diremos da mesma relação, desta relação, por via da qual o médico tem de respeitar a autonomia do doente, informando de forma adequada, a fazer as suas reflexões e escolhas, esclarecendo e colhendo o seu consentimento. O doente pode também recusar os tratamentos que o médico lhe possa propor, o que, por seu lado, dá-nos, nos termos do artigo 24 do Código Deontológico, o direito do médico recusar-se a assistir o doente. Se o médico tem de estar, como defendemos, informado sobre o quadro ético, deontológico e legal, e este é um dos fins deste curso, é óbvio que o doente, porque é a parte menos esclarecida e mais vulnerável, deve acrescidamente ser bem informado e esclarecido de forma clara, adequada, proporcionada sobre o diagnóstico, o tipo de intervenção, tratamento, médicos que lhe vão ser realizados, o seu alcance, alternativas e consequências, para decidir esclarecidamente o que será uma expressão da sua autonomia. Como se vê por aquilo que ficou dito, é o próprio Código Deontológico que consagra uma relação dialógica que torna viva, correta e ética a prática da medicina.